Em 1947, os então colonizadores da chamada Vila Marrecas talvez poderiam não imaginar que o pequeno povoado numa área pouco explorada do Paraná poderia se tornar a maior cidade da região. Mas passadas quase 7 décadas, Francisco Beltrão continua a crescer e se consolidar como a capital do Sudoeste. Foi apenas em 14 de novembro de 1951 que o então governador Bento Munhoz da Rocha Neto transformava o distrito em município por meio da Lei Estadual 790. Mas a história beltronense começou muito antes, com o surgimento da primeira pensão e das bodegas na Colônia Agrícola Nacional General Osório, no atual bairro da Cango. Júlio Assis Cavalheiro e Luiz Antônio Faedo, que eram os donos da maior parte das terras às margens do rio Marrecas, foram os responsáveis pelo primeiro mapeamento da futura cidade. Eles começaram a vender e até doar terrenos, quase todos padronizados em 22 por 44 metros, o que fez o povoado se desenvolver rapidamente. Impulsionada pela extração de madeira e a agricultura, a região foi palco de uma histórica disputa de terras entre poceiros e companhias colonizadoras, que mais tarde foi batizada como Revolta dos Poceiros. Em 10 de outubro de 1957, milhares de poceiros tomaram toda a cidade e expulsaram as companhias e seus funcionários. A primeira escola foi construída em terras beltronenses em 1948 e até hoje é preservada no bairro Cango. Localizada a menos de 100 quilômetros da fronteira com a Argentina, o ponto estratégico levou a cidade a ganhar uma unidade do Exército em 1957. Foi só em 76 que Beltrão ganhou a primeira rodovia asfaltada, a PR-280, vinda de Pato Branco. Apesar dos atrasos em decorrência da disputa de terras, asfalto tardio e outros contratempos, Francisco Beltrão foi a cidade que mais cresceu no Sudoeste, alcançando também o maior número de habitantes da região, formada por 42 municípios. Hoje a cidade é referência na educação. Abriga 5 instituições de ensino superior, que atendem à demanda de milhares de alunos, ofertando cursos nas mais variadas áreas, entre elas a medicina, uma causa que por muitos anos foi batalhada pelo Sudoeste. Na saúde, Beltrão também é polo regional. É no município que está instalado o Hospital Regional do Sudoeste, que ao lado do Hospital São Francisco, Policlínica São Vicente de Paula, CEONC e Centro Regional de Especialidades trata de pacientes das cidades sudoestinas. Terra de apaixonados por esporte, a cidade é casa do Marreco Futsal e do Clube Esportivo União. Dentro das quadras, o time beltronense participa dos principais campeonatos da modalidade, entre eles a Liga Nacional e a Série Ouro do Campeonato Paranaense. Já nos campos, o Azulão, que voltou às atividades neste ano, disputa a 3ª divisão do Campeonato Estadual, rumo à chave principal. Apesar da base econômica estar atrelada à agricultura, as indústrias também têm papel fundamental como fonte de renda e na geração de empregos. O turismo também merece destaque, uma vez que o Caminhos do Marrecas e outros pontos turísticos aqui instalados montam o cartão postal beltronense. Com base neste raio-x da cidade, é hora de conhecer as propostas dos candidatos à Prefeitura de Francisco Beltrão no debate das eleições 2016. Boa noite. Começa agora ao vivo pela TV Beltrão o debate entre os candidatos a prefeito do município de Francisco Beltrão. Faltando 4 dias para a eleição, a TV Beltrão oferece a você esta oportunidade de conhecer melhor as ideias e propostas de cada um dos candidatos que estão conosco nessa noite. Josemar Madruga, da coligação Beltrão para Todos, que tem como candidato a vice-prefeito Luciano Spessato. Kleber Fontana, da coligação Acelera Beltrão, trazendo o candidato a vice-prefeito Antônio Pedron. E Antônio Cantelmo Neto, da coligação Nova Geração, que traz Eduardo Chireia como candidato a vice. Agradecemos a presença dos candidatos, desejamos que possam aproveitar essa oportunidade, apresentar e debater as suas propostas de governo, num clima de tranquilidade, de serenidade, que todos possam sair daqui contentes e satisfeitos, e, acima de tudo, que sirva para auxiliar na decisão de voto dos nossos telespectadores que estão nos acompanhando ao vivo na TV Beltrão e terão a sua oportunidade de voto nesse domingo.
Também estão presentes os advogados representantes da Comissão de Ética da OAB. São eles Diogo Rafael de Oliveira, Alexandre Martini, Alexandro Santin e Luiz Carlos D'Agostini Júnior. Obrigado pela presença também dos doutores advogados. Temos também a presença dos tradutores e intérpretes da língua de sinais brasileira, André Luiz Godinho, Douglas Karnoski e o apoio do Felipe Rocha Cavalheiro. Obrigado também pelo apoio de vocês. Este debate será dividido em 8 blocos. Nós vamos apresentar as regras do debate. Neste primeiro bloco, ocorrerá a apresentação de cada um dos candidatos, com duração de 2 minutos para cada um. A ordem dos candidatos será definida por sorteio. Os 3 candidatos se apresentarão e responderão por que quer ser prefeito de Francisco Beltrão. O tempo para cada um é de 2 minutos e a ordem será definida pelo sorteio. Do segundo ao 7º bloco, haverá rodada de perguntas entre os candidatos. Em cada bloco, um candidato irá responder e outros 2 farão as perguntas. No segundo bloco, haverá o sorteio entre os 3 candidatos de quem responde. Em seguida, sorteia-se também quem é que vai fazer as perguntas para o candidato. No terceiro bloco, novamente o sorteio de quem irá responder. E os 2 que não responderam no segundo bloco, um deles é que será sorteado. E no quarto bloco, irá responder o candidato que ainda não respondeu no bloco 2 e 3. O quinto, sexto e 7º blocos seguem o mesmo padrão dos blocos 2, 3 e 4. Todas as perguntas serão no seguinte formato: 30 segundos para se fazer a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. O 8º e último bloco será destinado às considerações finais dos candidatos, com a duração de 3 minutos para cada um. E a ordem também será definida por sorteio. Se o candidato se sentir ofendido ou for citado de forma caluniosa, terá o direito de pedir direito de resposta, por escrito, que será avaliado pela Comissão de Ética da OAB presente no debate, que nós já nominamos, que concederá ou não o direito de resposta. Ele pode ser solicitado pelo candidato ou pelos seus assessores, que também estão presentes aqui na TV Beltrão. Concedido o direito de resposta, este será de 1 minuto, sempre no início do bloco posterior à análise. Caso haja um pedido de resposta nas considerações finais, será chamado um intervalo para que haja avaliação da Comissão de Ética da OAB e, em seguida, um novo bloco onde será concedido ou não o direito de resposta. Vamos iniciar esse debate, então. Para iniciar os sorteios, vamos mostrar aqui os nomes de cada um dos candidatos. Josemar Madruga. Kleber Fontana. Cantelmo Neto. Então vamos ao sorteio de quem será o entrevistado, quem vai responder as primeiras 2 perguntas. Perdão, a apresentação. Josemar Madruga. Josemar Madruga, a pergunta é: por que quer ser prefeito de Francisco Beltrão? O candidato tem 2 minutos. Olá, Júlio César, Leonardo, mediador desse debate. Quero aqui saudá-lo também, os prefeituráveis, o Kleber Fontana e o Antônio Cantelmo Neto. Quero saudar a todos os eleitores de Francisco Beltrão e os telespectadores da nossa grande e bela TV Beltrão. De fato, eu quero ser prefeito de Francisco Beltrão. Me preparei nesses 30 anos para ser um dos melhores prefeitos desta cidade. Me preparei para devolver e dar a Francisco Beltrão os melhores 4 anos de uma administração nova, num novo jeito de fazer política, um jeito que elimina aquelas velhas práticas da política brasileira de quanto pior, melhor, daquela política que trata, que tem que se administrar o município
com grupo. Portanto, nós estamos tentando nesta eleição quebrar aquela hegemonia, ou seja, aquela troca de poder, ou seja, daquele grupo que está no governo e que quer ficar e daquele grupo que governou há 12 anos e quer voltar a mandar no município de Francisco Beltrão. Vejam que a tarefa não é fácil, mas nós estamos preparados mais ainda para devolver a Francisco Beltrão o desenvolvimento socioeconômico que ela sempre ocupou na liderança no estado e na região como uma das maiores potencialidades. Por isso, eu conto no dia 2 de outubro com o voto da população de Francisco Beltrão para nós mudar a cara de Francisco Beltrão, para nós devolver a liderança que ela sempre ocupou, tanto no aspecto social, econômico e político da nossa região. Mais ainda, quero ser prefeito, um prefeito do diálogo, para poder conversar com as pessoas, um prefeito que ouve as pessoas, um prefeito que sabe fazer, um prefeito que se preparou para fazer políticas públicas, principalmente para quem mais precisa. Obrigado, candidato. Vamos ao sorteio para a próxima apresentação. Kleber Fontana, candidato, o senhor tem 2 minutos para responder por que quer ser prefeito de Francisco Beltrão. Primeiramente, muito boa noite a você, Júlio César. Parabéns por estar intermediando o nosso debate. Quero cumprimentar também o Neto, que está aqui ao meu lado, Josemar Madruga. É um prazer estar aqui novamente e principalmente a você que está em casa nos assistindo. Ao meu vice, Antônio Pedron, um grande abraço, aos nossos candidatos a vereadores, ao pessoal que está na campanha. Olha, eu sempre tive um sonho de estar à frente do nosso município. Município que eu amo, município que crio a minha família, município que, igual a vocês, a gente quer ver cada vez melhor. Tenho condições, estou preparado. Já passei por vários cargos públicos e todos eles fui muito bem avaliado. E hoje me apresento aqui de maneira muito humilde, pedindo o seu voto, pedindo o seu apoio e posso dizer para você que está me assistindo, vamos deixar uma marca muito forte, de muito trabalho, de muita dedicação, de muito carinho com a nossa cidade. Quero ser o prefeito que vai nos bairros visitar obras, quero ser o prefeito que vai nas comunidades do interior, não só nessa época, sempre, durante os 4 anos. Quero ser o prefeito que atende as pessoas no gabinete, que conversa com os prestadores na área da saúde, na área da educação, que conversa com os fornecedores. Quero ser o prefeito que vai lá na ponta ver o problema e achar a solução. Nós precisamos ser criativos, achar soluções dos nossos problemas. Existem sim problemas, mas nós vamos com criatividade, com parceria, com muita calma, sem arrumar confusão com ninguém, nós vamos colocar Beltrão numa posição de destaque, uma cidade fantástica, um povo maravilhoso, que merece ter orgulho e nós vamos sim trabalhar muito para ter esse orgulho da nossa população. Muito bem, obrigado, candidato. E agora, candidato Antônio Cantelmo Neto, também tem 2 minutos para responder a pergunta por que quer ser prefeito de Francisco Beltrão. Boa noite, Júlio César Leonardi, boa noite, amigo telespectador que está em casa acompanhando esse debate. Eu quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de nós podermos nos encontrar aqui discutindo propostas para que a nossa cidade melhore. Quero agradecer à TV Beltrão por proporcionar também esse debate democrático, agradecer aos candidatos da oposição que aqui estão, o vereador Kleber, o ex-vereador Madruga, agradecer os 18 partidos e cumprimentar aqueles que compõem a nossa coligação, o meu vice-prefeito Eduardo Chireia, os nossos 48 candidatos a vereadores e vereadoras, homens e mulheres de bem. Quero cumprimentar a você que está assistindo esse debate, porque é formador de opinião e está preocupado com os rumos de Francisco Beltrão, que é a cidade que nós moramos. Quero cumprimentar a todas as mulheres de Francisco Beltrão, em especial a minha esposa que está em casa, a Rose. Sintam-se todas cumprimentadas, cumprimentar a comunidade católica de Francisco Beltrão, toda a comunidade evangélica de Francisco Beltrão, as demais religiões, adeptos. Quero dizer que nós estamos aqui para fazer um debate de propostas, porque eu quero ser prefeito de Beltrão. Quero continuar a ser prefeito por 2 motivos, essencialmente, para
terminar aquilo que nós começamos e, ao mesmo tempo, proporcionar um mandato à nossa cidade com segurança, que promova um futuro melhor para as pessoas que aqui vivem, focado no ser humano, na essência das pessoas e que contemple todos os desafios infraestruturais que nós temos na nossa cidade. Eu espero nessa noite que todos saiam daqui conseguindo colocar as propostas e você, eleitor, sinta-se contemplado pelo que vai ver. Muito obrigado, candidato. Nós encerramos assim o primeiro bloco deste debate, a apresentação de cada um dos candidatos. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida voltamos com o segundo bloco, onde começam as perguntas entre os candidatos. Voltamos num instante. Estamos de volta com o segundo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão, ao vivo pela TV Beltrão. A partir de agora, os candidatos fazem perguntas entre si. Em cada bloco, um candidato responderá às perguntas dos dois demais candidatos. Nós vamos fazer o sorteio para ver quem será entrevistado pelos demais candidatos. Cantelmo Neto é quem responderá às próximas perguntas, as perguntas deste bloco. E vamos sortear também quem será o primeiro a perguntar. Kleber Fontana. Lembrando que a pergunta tem no máximo 30 segundos de duração e a resposta 2 minutos. Candidato. Bom, nós sabemos que o desenvolvimento uma cidade passa por vários fatores, né? Investimento em várias áreas para manter constante o desenvolvimento, para atrair investimentos e a geração de emprego. Eu gostaria de saber do candidato Neto quais foram os investimentos e quantos barracões foram construídos na atual gestão para atrair novas empresas para o nosso município. Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, todas as indicações dos estudiosos em economia, apontam, inclusive índices muito claros do Sebrae, que no momento em que a economia está mais balançada, mais fragilizada, como é o momento que é o atual, o principal gerador de emprego e renda é o micro e pequeno empresário. Isso são indicadores claros e todo economista, quem acompanha o mercado, sabe disso. Nós, observando esse detalhe, optamos durante o nosso mandato, que foi de 2013 a 2014, já com ressentimentos de crise em 2014, e assim foi 2015 entrou esse ano, optando por fazer um investimento muito claro e pesado naqueles microempreendedores individuais. Através do Centro Empresarial, nós credenciamos 2.700 microempreendedores individuais, dando cidadania a essas pessoas que produzem renda em Francisco Beltrão e que, na verdade, são os que estão gerando trabalho, e que, através do seu MEI, podem, inclusive, emitir nota fiscal, recolher no INSS, participar de licitação. Isto é o que o mercado recomenda neste momento, até porque nós não tivemos em Francisco Beltrão demanda de grandes empresas em busca de espaços maiores. Então eu percebo que é dessa forma. Talvez o que foi importante para o município no passado não seja nesse momento. Eu acho que a pessoa, o prefeito, o gestor, tem que ter essa visão holística do todo, da economia, da cidade, ter percepção do que está acontecendo para poder definir a escolha do que vai fazer. É assim que nós temos feito, por isso que nós não investimos dinheiro público em construção de barracões para Francisco Beltrão. É essa a justificativa, mas sim incentivamos o nicho de mercado onde está havendo demanda para que se possa gerar emprego e aumento de renda para a população. Obrigado, candidato. Candidato Kleber, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Em nossos distritos industriais, muito emprego. Nós temos mais de 1.500, 2.000 pessoas trabalhando nos vários polos industriais que, ao longo do tempo, Francisco Beltrão, a atual administração, me parece que não foi feito nenhum barracão, não foi construído essa infraestrutura, que é importante sim. Eu quero aproveitar as laterais das rodovias, a saída para Cascavel, a saída para Itapejara, para Dois Vizinhos, e fazer áreas industriais. E vamos fazer uma área industrial também muito importante no nosso novo contorno oeste, que liga lá da BRF
até na região da Bica da Água, ali da PR-483. Nós temos que atrair empresas, indústrias, aumentar a geração de emprego. Isso traz renda, traz salário, o pessoal gasta no comércio. Nós temos sim que investir muito na geração de emprego, para que quando venha épocas difíceis, como essa que o Brasil atravessa, nós não tenhamos tanta dificuldade com a geração de emprego. O negócio é fazer barracão, sim. Candidato Cantelmo, tem 1 minuto para a sua tréplica. Eu penso de outra forma. Eu penso que o prefeito deve estar mais atento ao mercado, não é? Às vezes nós temos uma ideia muito boa, mas ela não se aplica para aquele momento. Quero dizer também que durante o nosso mandato, nós tivemos uma articulação com a ajuda de diversos setores da sociedade e com a compreensão da Ambev conseguimos manter a Ambev em Francisco Beltrão, que dava sinais de poder deixar no município este centro de distribuição de bebidas, não é? Que é uma grande empresa nacional que está sempre entre a segunda ou a terceira maior responsável pelo retorno de ICMS no nosso município. Eu acho que ser prefeito é isso. Precisa ter percepção, precisa ter cuidado, olhar com o que está acontecendo, né? Porque o dinheiro, o recurso público, ele é muito pouco, ele é escasso. O grande segredo do sucesso de um prefeito é otimizar o recurso da melhor forma possível e que atenda a coletividade. Dessa forma, eu e o meu vice, Eduardo, pensamos por isso, nós assim agimos. Obrigado, candidato Cantelmo. Agora, o candidato Madruga é quem poderá fazer a sua pergunta. Lembrando que o tema de todos os blocos sempre é livre, à vontade de quem pergunta. Candidato Madruga, 30 segundos para a sua pergunta. Eu quero perguntar ao candidato da reeleição, que foi secretário de saúde, foi chefe da 8ª regional. O caos, o gargalo na sua administração foi as filas nos agendamentos para exames e cirurgias, tanto as eletivas como também as urgentes. Numa eventual futuro governo seu, como que o senhor pensa, prefeito, em resolver esse problema para aliviar esse sofrimento desse nosso povo e nossa gente? Candidato Cantelmo Neto, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, eu quero responder e informar ao prezado telespectador, né, que em Francisco Beltrão, quem usa a saúde pública, quem precisa de unidade de saúde, de cirurgia eletiva, de atendimento, sabe que melhorou. Isso é um fato, não é? Talvez o candidato Madruga não tenha observado, mas eu quero lembrar a todos que nosso primeiro ato da nossa administração, nós fechamos aquela central de agendamentos na rodoviária municipal ultrapassadíssima que havia, né, das gestões anteriores, e implantamos o sistema de agendamento eletrônico. Nós implantamos a UPA em Francisco Beltrão, que quando nós assumimos a construção estava recebendo o telhado, portanto nós acabamos a obra, equipamos, contratamos pessoas, né, municipalizamos a rodovia que era estadual para dar condições de acesso e hoje está lá atendendo. Dizer também, eu acho muito complicado falar o que o Madruga falou aqui. Ninguém é deixado de atender em Francisco Beltrão por casos de urgência e emergência. Isso aqui é um depoimento que eu faço até em respeito ao Hospital São Francisco, aos seus profissionais, em respeito ao Hospital Walter Alberto Pecual, Hospital Regional e seus profissionais, em respeito ao Hospital do Câncer, o CIONC, porque todos os casos hemorrágicos de dor são atendidos. É evidentemente que na saúde são classificados os casos em urgência, emergência e eletivo, né? Eletivo é aquilo que pode ser eleito, quer dizer que pode aguardar um pouco. Aí sim há um gargalo, mas isso não é só em Francisco Beltrão, gente. Isso é um cenário nacional e que nós temos trabalhado muito aqui para diminuir essa realidade, promovendo campanhas de cirurgias quando há recurso necessário, aumentando os exames à disposição no agendamento quando há recursos necessários também, tanto que nós gastamos muito acima do que a Constituição Federal determina na saúde pública de Francisco Beltrão. Candidato Madruga, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Quando o prefeito diz que tem respeito ao hospital, ao gestor do hospital regional, ao gestor da 8ª regional, eu quero dizer que eu tenho respeito aos nossos munícipes. Respeito àquelas famílias que estão desde 2013 aguardando um exame ou outro, até mesmo cirurgia. Aquelas famílias que sabem que eu estou falando, lá do bairro Pinheirinho, lá do Padre Eurico, lá do bairro Industrial. Gente, pasmem. Semana passada eu estava numa família onde uma senhora que pediu o exame para o pai há 8 meses.
o exame chegou a semana retrasada. O que aconteceu? Quando foi chamado para vir para a prefeitura fazer o exame, o pai dela já tinha vindo a óbito. No meu governo, os exames, sejam urgentes ou eletivos, será no ato. Irei buscar recursos no governo federal e no governo estadual, porque o nosso povo, a nossa gente, não pode ficar sofrendo assim. Candidato Cantelmo Neto, o senhor tem 1 minuto para a sua tréplica. Caro amigo e amiga que está nos acompanhando de casa, eu pretendo continuar e acredito que a população vai nos dar a oportunidade para nós nos reelegermos, continuar um prefeito equilibrado, né? Nós não podemos tomar decisões na emoção, né? Francisco Beltrão é o maior município do sudoeste do Paraná, 87.500 habitantes e recebe aqui mais de 250 mil pessoas que vêm fazer tratamento de outros 26 municípios. Então, para ser gestor de saúde, precisa ter muito cuidado, né? Porque as coisas não são tanto quanto parece. Usar um caso isolado para querer classificar a saúde em Francisco Beltrão me parece que não é uma opção muito razoável. Eu afirmo que quem usa a saúde em Francisco Beltrão sabe que melhorou e nós não podemos aqui supor que alguém veio a óbito por falta de um exame. Eu acho isso muito perigoso, não posso concordar com isso. Obrigado, candidato. E assim nós encerramos o segundo bloco deste debate, o primeiro com perguntas entre os candidatos. Nós vamos a mais um intervalo e voltamos em seguida com o terceiro bloco e novas perguntas entre os candidatos. TV Beltrão, eleições 2016. Voltamos com o terceiro bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. Seguem as perguntas entre os candidatos, o tema é livre e vamos lembrando que cada candidato tem 30 segundos para fazer a pergunta, o outro tem 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. Nós vamos sortear entre os 2 candidatos que não responderam no bloco anterior, Kleber e Madruga, qual deles vai responder agora? Josemar Madruga é quem responderá. Agora vamos sortear quem vai fazer as perguntas. A primeira pergunta. Kleber Fontana vai perguntar para o candidato Madruga. Candidato Kleber, o senhor tem 30 segundos. Madruga, nós tivemos recentemente um processo licitatório onde foi escolhido uma empresa que está aí com a concessão do transporte público no nosso município. Eu tenho ouvido muitas reclamações, eu queria saber qual a sua opinião, a sua sugestão em relação ao nosso transporte público aqui em Francisco Beltrão. Candidato Madruga, perdão, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Pois bem, o que regulamenta a concessão do transporte? É todo o processo de licitação e ordem de serviço. Lá tem todas as regras e as normativas que podem e deverão ser seguidas a rigor. Entra nessas questões a qualidade, a boa perfeição dos ônibus que não estão. O cumprimento dos horários que deve ser seguido regularmente e exatamente o horário, não pode atrasar e nem adiantar, porque a população necessita estar preparada para usar os ônibus naquele local, ela precisa ser também contribuída. Os ônibus têm que ter acesso também, acessibilidade para os cadeirantes e portadores de deficiências, e também ela precisa ser estendida, essas linhas de ônibus, para os outros bairros que ainda estão carentes desse transporte. Agora, caso alguma desses critérios e tantos outros deixarem de ser cumprida pela concessionária e também por parte da prefeitura por prevaricar e não fazer a sua fiscalização devida, obviamente ela precisa ser revisto esse contrato até com uma tranquilidade e com a força da lei de ser suspenso esse serviço com essa empresa. Portanto, o poder público ele tem a obrigação de oferecer para os seus munícipes um serviço de qualidade, um serviço do transporte coletivo. Precisa muito ter parceria com essas empresas precisam respeitar aquilo que ela assumiu quando participou do ato licitatório. Portanto,
no meu governo, eu irei fiscalizar isso com força da lei. Se algum desses critérios deixar de ser cumprido, prejudicando a população, seja o homem, seja a mulher, seja o estudante, ela não está cumprindo com o seu dever que assumiu. E aí é que entra a ação exata do poder público de acabar com essa concessão. Portanto, eu serei o prefeito que irei resolver o transporte coletivo aqui de Francisco Beltrão. Candidato Kleber, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Quando foi anunciado que uma empresa apenas ganhou o processo, eu fiquei já preocupado, porque a concorrência ela é boa. A disputa entre as empresas, todos querem prestar um melhor serviço, ser melhor avaliada, e isso nós perdemos com a concessão de apenas uma empresa. Eu penso que o município poderia ter trabalhado de tal forma a manter 2 empresas, a manter a concorrência. Mas nós vamos avançar muito cobrando os itens do edital, fazendo com que este trabalho seja voltado para o usuário. O serviço tem que ser bom para o usuário. Temos que melhorar os nossos pontos de ônibus. Olha aí no seu bairro, você que mora aí no São Miguel, na Cidade Norte, você que mora no bairro Padre Eurico, observe os pontos de ônibus. Gente, aquele postinho de concreto com o telhadinho de brasilite. O nosso usuário merece um ponto de ônibus melhor. Nós vamos melhorar isso, cobrar. A frota tem que ser renovada, cobrar o serviço e muita coisa boa vai acontecer. Obrigado, candidato. Candidato Madruga, o senhor tem 1 minuto para a tréplica. Portanto, no meu governo eu irei criar uma comissão, um conselho que irá fiscalizar o transporte coletivo de Francisco Beltrão. Portanto, eu irei chamar as entidades sindicais, associativas, associação de moradores, iremos juntos com esse conselho, que através também do jurídico da prefeitura, com um aval do Ministério Público, com certeza, eu irei rever este contrato, desde a primeira cláusula até a última, porque esse serviço eles têm que estar 100% benéfico à população. Ela não pode primeiro estar a serviço das empresas que vêm de fora, ganham a licitação, se capitalizam, oferece um serviço de segunda qualidade e deixa a população à mercê. No nosso governo, essa questão nós iremos trabalhar muito sério para atender o nosso povo e a nossa gente. Obrigado, candidato Madruga. O senhor continua respondendo. Agora, quem pergunta é o candidato Cantelmo Neto. O senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Muito bem, eu quero perguntar ao candidato Josemar Roberto Madruga sobre a área urbana de Francisco Beltrão, sobre urbanismo. Nossa cidade tem 87.500 habitantes, 85% da população é urbana, mais de 55 mil veículos. Quais são, Madruga, suas principais propostas para resolver os desafios da área urbana de Francisco Beltrão, se o senhor for eleito prefeito? Madruga, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Primeiro passo, eu irei fazer a junção de 2 secretarias, que, do meu ponto de vista, elas foram criadas, obviamente, para servir aos partidos, que é a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Se nós analisarmos as 2 secretarias, ela tem políticas iguais. Não dá para fazer política pública para o urbanismo se nós não fizermos as mesmas políticas públicas para a Secretaria de Meio Ambiente. Portanto, eu farei a junção das 2 secretarias. Irei ampliar a rede de esgoto, saneamento básico, irei criar uma usina para beneficiamento, ou seja, dos resíduos sólidos, iremos revitalizar os nossos rios, iremos criar no município de Francisco Beltrão uma escola do meio ambiente, iremos fazer uma coleta de lixo seletivo, iremos junto também, através da Associação dos Catadores de Papel, que tem um papel fundamental aqui com os agentes públicos do meio ambiente. Portanto, o planejamento da nossa Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, nós iremos ressuscitar, ou seja, iremos trazer o INPUB, o Instituto de Planejamento, porque o município do porte de Francisco Beltrão, que não tiver o seu planejamento e que não tiver um Conselho de Desenvolvimento Municipal, ele não tem condições de avançar. Portanto, nós iremos revitalizar também as praças, iremos melhorar as entradas da nossa cidade, até porque
as entradas da cidade é o cartão postal de Francisco Beltrão, e elas não estão cuidadas devidamente como merece. Portanto, no meu governo nós vamos revitalizar também as ruas da cidade, iremos reurbanizar melhor a questão das árvores e a questão da iluminação pública, que também é precária na nossa cidade. Candidato Neto, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu quero dizer a você que está nos acompanhando, que mora nos bairros da cidade de Francisco Beltrão, número de 29 bairros. Nós queremos no próximo governo nosso, a partir do ano que vem, criar um grande programa de asfaltamento para as ruas de Francisco Beltrão. Asfaltar aquelas que ainda têm pavimentação de pedras irregulares e ao mesmo tempo recuperar aquelas que já têm asfalto e estão danificadas. Será o programa Asfalto na Porta de Casa. Nós vamos buscar recursos junto ao governo estadual, com financiamentos no SEDU, porque o nosso município tem uma excelente gestão financeira, que nós implantamos, temos capacidade de endividamento e ao mesmo tempo vamos buscar recursos no governo federal, onde nós também temos possibilidade de recursos a fundo perdido, para que possamos asfaltar o maior número de ruas em Francisco Beltrão, dentro das condições econômicas e orçamentárias do nosso município. Candidato Madruga, 1 minuto para a sua tréplica. Uma outra questão que a gente precisa pensar muito no urbanismo, aliás, que nos últimos 16 anos todas as tentativas para combater as enchentes de Francisco Beltrão foram todas ineficazes. No meu governo os projetos estão bem definidos. Nós iremos vencer as enchentes aqui de Francisco Beltrão. E de que forma? Nós vamos criar as bacias nas contenções, nas entradas da cidade, loteamentos, as leis serão mais rígidas e fiscalizadas, nós iremos ter educação ambiental, abertura dos rios e dos córregos através das dragagem dos rios, vamos também fazer a abertura das curvas dos rios, já fizemos o levantamento. Agora, iremos também junto pedir para a população a questão da cisterna, porque aí está o caminho, a população precisa ajudar e contribuir para que a gente vença esse problema que assola e atemera toda a população de Francisco Beltrão. Obrigado, candidato Madruga. Nós encerramos assim mais uma rodada de perguntas, vamos a mais um intervalo e retornamos em seguida com o próximo bloco de novas perguntas entre os candidatos. TV Beltrão e as eleições 2016. Estamos de volta com o 4º bloco do debate entre os candidatos a prefeito do município de Francisco Beltrão. Mais uma rodada de perguntas. Durante todo o debate, os candidatos farão perguntas entre si com tema livre, à vontade. No primeiro bloco, o candidato Neto respondeu, no segundo bloco, o candidato Madruga. Então agora quem vai responder as perguntas é o candidato Kleber. Nós vamos fazer o sorteio para ver quem fará a primeira pergunta. Candidato Cantelmo Neto, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Muito bem, eu quero perguntar ao Kleber, considerando que no nosso governo nós tivemos uma grande atuação no setor da educação, conseguimos recursos para construir 6 escolas em Francisco Beltrão, 3 de 12 salas de aula e 3 de 6 salas de aulas junto ao Ministério da Educação, a fundo perdido no governo federal. Kleber, quais são as suas propostas para a educação municipal, caso o senhor seja eleito prefeito de Francisco Beltrão? Candidato Kleber, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Nós precisamos modernizar a nossa educação. Começa pela sala de aula, onde nós pretendemos, a exemplo de vários municípios que já têm, digitalizar a lousa, colocar equipamentos para os nossos alunos, fazer uma educação mais moderna. Mas educação tem que ser olhada de vários aspectos. Outra situação interessante é quem está à frente da Secretaria de Educação. Eu já tenho compromisso assumido com os professores que, na minha gestão, o secretário municipal de educação vai ser alguém do quadro. Nós temos hoje mais de 500 e poucos professores da rede municipal e não há porquê nós pegar alguém de fora do quadro. Então é um compromisso que eu tenho de colocar à frente da secretaria alguém que conheça, que já pisou em sala de aula, que já tenha essa experiência. Também nós vamos criar e ampliar as novas equipes multidisciplinares. Hoje o aluno que tem alguma dificuldade
ele depende de uma única equipe, e essa equipe não consegue atender toda a estrutura de educação. Então nós precisamos melhorar, ampliar o número de pessoas que vão estar aí, psicólogos, os pedagogos, enfim, o pessoal que vai dar sustentação na escola. E também uma equipe de manutenção, que é muito importante, exclusiva. Ela existe hoje no papel, uma equipe de manutenção, mas na prática as escolas esperam muito para um reparo, esperam muito para um serviço pequeno, muitas vezes a troca de uma lâmpada, de uma fechadura. Nós vamos criar uma equipe que vai ficar à disposição dos diretores de escola, da direção e dos CMEIs, que aliás é um assunto que nós vamos ter que tratar com muito carinho, porque na retomada do crescimento, na retomada da geração de emprego, nós vamos precisar sim de muita vaga na creche e ampliar bastante essa condição, porque quem trabalha vai ter que deixar a criança em algum lugar. Nós temos que estar preparados para absorver tudo isso. Candidato Neto, 1 minuto para a sua réplica. Olha, eu quero falar especialmente a todas as famílias que têm crianças de 0 a 4 anos em casa, às mulheres que estão gestantes, as mulheres em idade fértil que pretendem ter filhos. Quando nós assumimos a prefeitura, havia uma falta de 1.500 vagas de CMEI, de creche, para as crianças em Francisco Beltrão. Nós, de maneira organizada, de maneira administrativa, porque sou administrador, inclusive com formação, criamos a fila única na Secretaria da Educação e entregamos 2 creches à cidade de Francisco Beltrão, uma no bairro Cantelmo, outra no bairro Seminário. Estamos iniciando a obra de uma no bairro Marrecas e queremos no próximo mandato fazer uma creche no bairro São Cristóvão, no lado sul da cidade, e mais uma na cidade norte, nas atuais instalações da Escola 15 de Outubro. Dessa forma, nós vamos zerar a falta de vagas de creche em Francisco Beltrão. Eu quero perseguir esse objetivo em prol da população. Candidato Kleber, 1 minuto para a tréplica. Eu tenho uma proposta muito clara. Nós vamos também construir mais 3 CMEIs. É importante dizer isso. Primeiro, a diminuição da fila ocorreu por um fator também muito simples, que hoje a nova legislação determina que as crianças de 4 a 5 anos vão para o ensino fundamental. Então, lógico, diminuiu a fila porque a gurizada foi para a escola, foi para o colégio. Isso é importante a gente falar também. Outra questão que nós temos que fazer, olha, o bairro São Miguel, por exemplo, a creche que está lá tem cerca de 30 anos, já está defasado. Na região do Pinheirão, lá no fundo, nós precisamos fazer uma nova estrutura. E quero lembrar também que essas creches que foram inauguradas na atual gestão, já iniciaram na gestão passada. Nós temos que fazer creche durante todo o período, não só fazer a inauguração. Temos que ampliar bastante, mas temos que modernizar a nossa educação. E nós vamos fazer isso com muito carinho e com muita responsabilidade. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Madruga é quem fará a pergunta também para o candidato Kleber. Madruga, o senhor tem 30 segundos para a sua pergunta. Kleber, candidato do governador, o senhor tem falado em todos os debates que a gente tem participado, inclusive ontem na TV Sudoeste, que caso o senhor ganhe, o senhor vai ter apoio do governo do estado para fazer o contorno S e também o apoio do governo federal para fazer casas populares aqui em Francisco Beltrão. Se o senhor não ganha, o município vai perder essas obras? Candidato Kleber, 2 minutos para a sua resposta. Olha, isso vai depender da articulação política do prefeito que ganhar. Eu tenho convicção e pelo que eu estou ouvindo nas ruas e pelo que eu estou acompanhando, nós temos grande chance sim, e você que está nos assistindo sabe disso. Agora, se eu não ganhar a eleição, a pessoa que estiver lá, a exemplo do Cordaço. O Cordaço, quando foi prefeito, ele era adversário inicialmente do governador Requião, mas ele se articulou, ele teve humildade de conversar com deputados, conversar com os secretários municipais, conversar com o governador, recebeu o governador no aeroporto, ia a Curitiba, em audiências com o governador. Isso cria um clima de articulação, cria um clima importante para o município. Se você for prefeito, Madruga, eu tenho certeza que você vai pensar por aí. Então não pode atacar o governo, não pode atacar aquelas pessoas que podem ajudar o município. Não se trata aqui de dizer que o candidato é deste ou daquele. O governo é para todos. Agora, quem tem condições de se articular melhor, quem tem condição de buscar melhor recurso, é quem tem um diálogo, quem tem uma abertura, quem pode usar
as pessoas que estão hoje no governo. Vamos dar um exemplo. O nosso ex-vice-prefeito aqui de Francisco Beltrão, o Bonetti, hoje é secretário de Estado, uma pessoa importante. O nosso ex-prefeito, e é meu apoiador, o nosso ex-prefeito, Reichenbach, é deputado da base do governador, da base do governo. O secretário Ratinho, do SEDU, que é quem libera asfalto, quem libera a parte do urbanismo, né, para as cidades, nos apoia também. O governador, inclusive é do nosso partido, mas eu não tenho dúvida que ninguém vai fazer perseguição com o Beltrão. Agora, o que não pode é não ter essa proatividade, é não ir buscar. Nós temos sim que ser bem articulado. Independente do prefeito que ganhar, ele tem que ter essa visão de trazer, chamar, se articular e não afastar quem pode trazer recurso para o nosso município. Candidato Madruga, 1 minuto para a sua réplica. Pois bem, candidato, hoje a sua resposta foi diferente do que o senhor tem pregado durante as reuniões e alguns debates, que para sair as obras em Francisco Beltrão, para os projetos públicos sair em Francisco Beltrão, tem que estar aparelhado ao governo. O senhor tem citado grandes apoiadores, o ex-prefeito Vilmar Reichenbach, hoje deputado Vilmar Cordaço, tem falado muito no Ratinho Júnior, no próprio governador, no Traiano. Não tem citado nas suas falas até então, não sei porquê, se o senhor não gosta ou tem restrição, mas faz parte do seu apoio político o deputado federal Nelson Meuro, que o senhor não tem citado. Então, portanto, é verdade que Francisco Beltrão, o governador, é de todos os paranaenses, seja quem for o governo, prefeito de Francisco Beltrão, não tenho dúvida que as obras virão para Francisco Beltrão, porque o governo é de todos os paranaenses, como nós seremos o prefeito de todos os beltronenses. Candidato Kleber, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, Madruga, não tem problema nenhum com o deputado Nelson. É nosso apoiador, sim, o partido dele faz parte da minha coligação. E eu posso dizer para você, o deputado Nelson Meuro, se ele tiver problemas com a justiça, como estão falando, estão evidenciando, ele que se entenda com a justiça. Nós não vamos poder mudar essa realidade. Agora, uma coisa é bem clara, tem mais 2 anos de mandato e pode ajudar muito Beltrão, assim como ajudou muito até hoje. Foi o deputado que mais trouxe recursos para Francisco Beltrão. Não seria interessante você, como candidato a prefeito, criar uma animosidade? Nós vamos sim usar articulação, usar as pessoas que podem ajudar, independente de partido. O Assis, que é teu apoiador, mas é meu amigo também. Se ele quiser trazer dinheiro para Beltrão, eu vou receber. Se o Serraglio quiser trazer dinheiro para Beltrão, eu vou receber. Se o Giacobo, se a Leandre, quem quiser trazer, nós vamos receber. Nós vamos abrir as portas da prefeitura para todos que queiram ajudar. E não vamos afastar ninguém por questões ideológicas ou partidárias. Obrigado, candidato Kleber. Nós encerramos mais um bloco deste debate, lembrando que teremos mais 4 blocos ainda. Os 3 próximos ainda serão de perguntas entre os candidatos e o 8º e último bloco com as considerações finais. Voltamos num instante, TV Beltrão, eleições 2016. Estamos de volta com o 5º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. Mais uma rodada de perguntas com temas livres entre os candidatos e, novamente, nós vamos sortear quem será o entrevistado desta rodada. Kleber Fontana é quem responderá às perguntas dos demais candidatos. Vamos sortear agora quem será o primeiro a perguntar. Cantelmo Neto. Candidato Cantelmo Neto, o senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Muito bem. Eu tenho para mim, e acredito que a grande parte do empresariado de Francisco Beltrão também preocupa-se com este assunto, que é a questão do transporte aeroviário, linha aérea. Eu gostaria de conhecer do vereador Kleber Fontana, candidato da oposição que busca ser prefeito de Francisco Beltrão, qual a sua opinião, qual a sua posição e qual a sua proposta sobre transporte aeroviário em Francisco Beltrão. Candidato Kleber, 2 minutos para a sua resposta. Pois bem, eu sempre deixei muito claro que eu apoio a ideia de nós termos um aeroporto regional. Esse aeroporto regional, por questões geográficas, não é possível fazer hoje em Francisco Beltrão. Nosso aeroporto, todos conhecem,
está no alto de um morro e não há possibilidade de expansão da pista a ponto de receber aeronaves maiores. Existe um projeto que a ANSOP já contratou, pagou, inclusive Beltrão faz parte desse projeto, porque faz parte da ANSOP, ajudou a pagar esse projeto, e ele sinalizou que o município seria renascença. Bom, partindo da ideia que todas as grandes cidades têm aeroportos ao lado, né? Você pode pegar aí Curitiba, não tem aeroporto em Curitiba, o aeroporto é em São José dos Pinhais, é ao ladinho. São Paulo, o aeroporto é em Guarulhos, é em Campinas. Nós podemos sim ter o aeroporto regional em Renascença. Penso que nós devemos apoiar, será um grande investimento que vai atrair mais empreendedores, mais investimentos para toda a região. E o aeroporto não é só para o sudoestino pegar o avião e viajar, é para trazer gente. Muitas vezes um palestrante, um grande empresário, tem dificuldade de vir até a nossa região porque aeronaves não chegam aqui, aeronaves de linha. E também tem a questão dos voos de carga. Nós somos produtores, nós temos grande produção na nossa região, inclusive temos polo de informática, de softwares, de material que agrega muito valor e podemos sim utilizar o transporte aéreo para enviar o nosso produto para todo o país. Eu sou um apoiador, um incentivador da ideia dos municípios estarem juntos, se fortalecendo dentro desta ideia do aeroporto regional. Candidato Cantelmo Neto, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Certo, eu trouxe esse tema para nós falarmos um pouquinho aqui a você, telespectador que está nos acompanhando da sua casa, porque também considero um tema relevante. Segundo a SAC, Secretaria de Aviação Civil, em Brasília, o sudoeste do Paraná, somado ao oeste de Santa Catarina, comporta a sustentação de uma linha aérea para que tenhamos, nesta região, que são mais de 600 mil pessoas do sudoeste do Paraná, uma linha aérea somada aos que moram na costa oeste de Santa Catarina. E sendo Francisco Beltrão um município polo com o maior número de pessoas, a maior concentração de pessoas do sudoeste do Paraná, também quero registrar a nossa opinião, que é favorável ao aeroporto regional no sudoeste do Paraná, somando-se a grande maioria dos prefeitos, naturalmente com exceção do prefeito de Pato Branco, que tem uma opinião diferente, mas nós apoiamos o aeroporto regional. Candidato Kleber, 1 minuto para a sua tréplica. Tenho certeza que é uma opinião inteligente. Ambos concordamos com essa opinião, até porque é resultado de uma grande conversa dos 41 municípios, Agora o ZUC lá em Pato Branco está destoando um pouco, mas eu imagino que depois da eleição ele vai rever essa situação e vai concordar que é mais inteligente, é mais barato fazer um aeroporto regional em conjunto e centralizado em Renascença, que vai absorver as 2 micro-regiões e também o oeste de Santa Catarina, parte do oeste, é importante isso. Agora nós temos que lembrar também que nós temos que trabalhar a nossa questão dos outros transportes, a nossa rodovia, vamos trabalhar muito para melhorar ela. Existe aí um projeto de duplicação que está sendo analisado, Beltrão tem que estar inserido, nós temos que batalhar para que não haja prejuízo para a região, para que não haja pedágio muito caro, e eu, como prefeito de Beltrão, vou estar batalhando, brigando muito para nós ter um ganho em todas as áreas, rodoviário e aeroviário. Muito bem, agora o candidato Madruga é quem fará a sua pergunta ao candidato Kleber Fontana. 30 segundos para a pergunta, candidato. Kleber, você tem sempre defendido piamente a questão de grupo. Caso o senhor for eleito, o senhor tem na sua coordenação de campanha, no seu grupo, pessoas que fizeram parte do governo do Cordaço e do Rechimbach. O senhor tem dito também que vai fazer uma equipe nova. Como o senhor vai fazer para contemplar essas pessoas que fizeram parte do governo do passado? Candidato Kleber, 2 minutos para a sua resposta. Eu quero agradecer, Madruga, a oportunidade de falar desse assunto aqui no debate. Olha, você foi fantástico em perguntar isso. E muitas pessoas têm talvez essa dúvida. Eu tenho todo o respeito pelas pessoas que estão me apoiando, que estão comigo. Agora, deixei sempre muito claro, é uma nova história, é um novo caminho, é um projeto de futuro. Eu vou sim montar uma equipe nova, com novas ideias, novas cabeças, pessoas que têm potencial, que têm condições e que estão louquinhas para apresentar uma ideia nova e nunca tiveram uma oportunidade.
Vamos respeitar, sim, as pessoas que estão nos ajudando, mas não tenho compromisso com absolutamente ninguém. Não tenho nenhum cargo já predestinado para ninguém, não há este compromisso. Eu quero sim montar uma equipe renovada, atuante, que venha com muito gás, com muito dinamismo, que atenda a nossa população, que ouça as pessoas, que esteja fora das secretarias, das salinhas. Eu quero os meus secretários na rua. E já vou aproveitar e dizer aqui uma coisa que acho muito importante, Madruga. Se alguém da minha equipe está pensando que vai ser nomeado por questão política, pode parar de fazer campanha amanhã, porque o critério vai ser técnico, vai ser de trabalho e de avaliação constante. Eu vou estar avaliando o meu secretariado e aquele que não tiver condizendo, aquele que a população não apontar a sua satisfação, não vai ficar na equipe. Então fique tranquilo, Madruga, e quem estiver nos assistindo, que nós vamos dar um choque de gestão, nós vamos trabalhar muito com uma equipe renovada, não resta dúvida. Sem esquecer e sem respeitar aquelas pessoas que estão me ajudando na campanha, mas estão me ajudando por ideal, por acreditar, por gostar de Francisco Beltrão. E eu não tenho compromisso, aliás, não tenho compromisso com partidos, até porque a minha coligação é mais reduzida, não tem um número grande de partidos. Você pode ter certeza, nós vamos surpreender muito positivamente. Candidato Madruga, 1 minuto para a sua tréplica. Pois bem, ainda bem que eu vou ganhar essas eleições, porque senão eu iria pagar para ver isso. Porque durante toda a campanha o nobre candidato falou em grupo. Quem articulou toda a campanha dele, está articulando até a pré-campanha, fez parte desse grupo. Por isso que eu tenho colocado o meu nome à disposição. Volto a frisar, eu sou candidato a prefeito Francisco Beltrão porque eu quero quebrar essa hegemonia de troca de poder daquele grupo que quer ficar no poder, e daquele grupo que governou 12 anos e quer votar. Por quê? Ele vem sim com as experiências, mas eles também vêm junto com essa experiência, junto com eles traz os vícios, e esses vícios nunca é bom para ninguém, nem para o município de Francisco Beltrão, nem para a prefeitura, nem para o desenvolvimento da nossa sociedade, da nossa grande Francisco Beltrão. Perdão, essa era a réplica do candidato. Agora sim a tréplica com o candidato Kleber. Madruga, você não deveria tocar nesse assunto. Olha, todo mundo que está nos acompanhando sabe que você ajudou a eleger o Neto. Você fazia parte desse grupo, aliás, até bem pouco tempo. Então, não queira dizer que você não tem grupo político. Você, por uma circunstância que talvez não foi agraciado por algum cargo, eu não sei qual razão, o que vocês se desentenderam, mas você ajudou a eleger o Neto, você ajudou a eleger a Gleice, você ajudou a eleger a Dilma, você sempre teve um grupo político. Não existe essa história agora de que você é uma nova política. Aliás, eu lembro que em 2004, quando o senhor foi candidato a prefeito, o senhor apoiou o grupo político que está aí, nosso adversário. Então, não é por aí. Eu acho que é importante o grupo político na hora de buscar recursos, na hora de buscar apoio para trazer obras, e não para administrar. A administração nós vamos fazer com isenção, com equipe nova, com cabeças novas, novas ideias, e eu estou muito entusiasmado com isso, pode ter certeza. Muito obrigado, candidato Kleber. Nós encerramos assim mais um bloco deste debate, mais uma rodada de perguntas. Voltamos dentro de instantes com mais um bloco, com mais perguntas entre os candidatos, nesse debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. TV Beltrão, eleições 2016. Voltamos com o 6º bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. Mais uma rodada de perguntas entre os candidatos e nós já começamos sorteando qual dos candidatos que vai responder as perguntas. Vamos lá. Candidato Josemar Madruga é quem responderá neste bloco. Vamos sortear agora quem fará a primeira pergunta. Cantelmo Neto, o tema é livre, o senhor tem 30 segundos para fazer sua pergunta, candidato. Muito bem, caro telespectador, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, o IDHM, onde Francisco Beltrão está em 7º lugar, muito bem colocado, entre 399 municípios do estado do Paraná, é um dos principais indicadores de qualidade de vida. Eu quero perguntar ao candidato Madruga
O que você tem como proposta, Madruga, para melhorar o IDHM de Francisco Beltrão no seu plano de governo? Candidato Madruga, 2 minutos para a sua resposta. Pois bem, vamos começar primeiro pela questão habitacional, que não tem-se um índice, aumenta o índice se as pessoas não tiverem uma condição digna de morar. Eu irei acabar com uma falta de casas para a população aqui de Francisco Beltrão, até porque são 3.500 famílias que não têm aonde morar. Dessas 3.500 famílias, nós temos a média salarial delas é em torno de R$ 1.200. Dessas 3.500 famílias que não têm aonde morar, moram em casa cedida por parentes ou moram em lugares de risco ou até mesmo pagam aluguel. E as que pagam aluguel é média de R$ 250. Dá para imaginar o que sobra para essa família para poder bancar a educação de qualidade para os filhos e também o lazer. Vamos investir muito na geração de emprego e renda. Nós iremos aqui instalar em Francisco Beltrão as indústrias, pavilhões industriais para que as empresas se instalem e gerem emprego e renda. Nós iremos fortalecer muito para que as empresas aqui da cidade tenham condições de crescer e que não saiam de Francisco Beltrão e vá para outros municípios. Nós iremos incentivar também o parque tecnológico, traçando o perfil do nosso jovem para que hoje nós somos um grande consumidor de tecnologia, nós também temos que produzir. Iremos investir muito na educação do nosso povo, onde disse que a educação ela é a base de tudo, portanto nós vamos aparelhar a nossa educação juntamente com os projetos da universidade. Nós vamos trazer as universidades instaladas aqui em Francisco Beltrão para junto das nossas ações, para não só transferir o conhecimento, mas nós temos que fazer a produção desses conhecimentos, juntamente com todo o setor organizado da nossa sociedade beltronense. Candidato Neto, o senhor tem 1 minuto para a sua réplica. Amigo eleitor, o IDHM ele é composto por 3 indicadores, um de saúde, um de educação e um de economia, renda per capita, né? O saúde é a longevidade, quantas pessoas mais vivem. O de educação é quantas crianças estão dentro da escola, dentro da sala de aula, de 0 até os 14 anos. E do economia, naturalmente, é a renda per capita, né? Nós, no próximo mandato, para melhorarmos ainda mais a qualidade de vida do beltronense, nós vamos instalar na Cidade Norte, nas antigas instalações do 24 Horas, um centro de especialidades médicas, com o objetivo muito claro de dar um próximo passo na melhoria da saúde de Francisco Beltrão, oferecendo naquele local todas as consultas de especialidades médicas, porém só para a população de Francisco Beltrão, do CRE, que atende a população de Francisco Beltrão e da região. Proposta que dará certo, eu tenho certeza que vai colaborar. Candidato Madruga, 1 minuto para a sua tréplica. Pois bem, voltamos a discutir então a questão lá da Cidade Norte. O centro de especialidade é ótimo, é bom, a população de lá precisa, aliás, Cidade Norte que tem 30% da nossa população está naquela região. Mas ela só não espera, prefeito, o centro de especialidade na Cidade Norte. Ela espera a reabertura do 24 Horas para atender aquele nosso povo, aquela nossa gente. Aliás, esse 24 Horas que não deveria ser fechado. Agora a pergunta fica, se fechou, porque, se o senhor acha que tem que abrir, por que o senhor deixou fechar? Nós temos aqui também o candidato do PSDB, que também era vereador e que disse que vai reabrir o 24 Horas. E eu pergunto, se quer reabrir, por que deixou fechar? Olha, lá na Cidade Norte, nós iremos investir e muito a nossa ação dos nossos projetos, principalmente na área de saúde. Obrigado, candidato. Agora o candidato Kleber é quem fará a pergunta para o candidato Madruga. O senhor tem 30 segundos para a pergunta, candidato. Olha, uma área que eu gosto muito, atuo há muitos anos, aprendi desde muito jovem ainda a atender as pessoas, cuidar das pessoas, é a área da assistência social. Eu quero saber, Madruga, qual a tua ideia e a tua avaliação sobre a atual situação da assistência social e o que você pensa em fazer, se prefeito for, na nossa assistência social de Francisco Beltrão.
Candidato, o senhor tem, 2 minutos para a resposta. Muito bem, Kleber, agradeço pela pergunta que tu me faz, mas eu queria ainda consertar lá quando o senhor falou que eu apoiei o prefeito atual em 2004. Não, foi 2012. Em 2004 eu já tentei quebrar essa hegemonia, eu fui candidato a prefeito e não fui feliz. Quanto a apoiar o prefeito em 2012, eu me repauto numa das frases de um grande pensador chamado Drummond de Andrade, que ele diz que eleições existem para corrigir os erros das outras, embora que a piore. Por isso eu fui, apoiei e agora estou sendo candidato a prefeito. Na ação social, eu tenho muito definido, e não só a ação social ela só dá. Nós temos que transformar essa Secretaria de Ação Social e Cidadania, que ela faça também o desenvolvimento do ser humano. E aí nós vamos criar o restaurante popular, nós vamos criar políticas públicas para acessibilidade, políticas públicas para a nossa juventude. Nós vamos solicitar aqui também a delegacia da Polícia Federal. Vamos gestionar todas as nossas lideranças políticas e empresariais, porque nós temos que trazer aqui a Polícia Federal para que dá segurança e traz segurança para o nosso povo, nossa gente. Nós vamos trabalhar muito com política pública para os nossos idosos. Nós vamos, junto com as universidades, principalmente na área de assistência social, nós vamos elaborar um concurso público para ter o número de assistentes sociais adequado para atender a nossa demanda, a demanda do povo e da nossa gente. E junto da Secretaria de Ação Social e Cidadania, Kleber, nós queremos criar aí o Departamento de Segurança Pública. Esse departamento que vai estar conveniado, vai estar aparelhado junto com o Exército, com a Polícia Militar, com a Polícia Federal, para trazer estratégias, para trazer segurança para as nossas famílias de Francisco Beltrão. Candidato Kleber, 1 minuto para a sua réplica. Bom, o assunto era assistência social, mas vamos lá. Eu quero trabalhar muito com o idoso, nós vamos fazer mais 3 condomínios do idoso, é um projeto que deu certo, que acolhe os nossos idosos, pessoas que tanto trabalharam, que tanto fizeram pelo nosso município e nós precisamos atender. Nós vamos fazer o Centro Dia do Idoso, um lugar com muita infraestrutura, com muitas pessoas para atender o nosso idoso, com fisioterapeuta, com enfermeiro, com psicólogo. Vai ser um lugar onde os nossos idosos não veem a hora de chegar, de clarear o dia para ir para lá e passar o dia. Quero lembrar também, diferente do que tem ouvido aí pelas ruas, eu vou apoiar sim a nossa Casa de Apoio em Curitiba, tá? Sei que alguém andou falando que eu não iria dar apoio, vou dar muito apoio, até porque tenho amigos que já usaram, familiares que já usaram e sei da importância da nossa Casa de Apoio. Vamos trabalhar com o nosso Centro da Juventude, recuperando, ocupando o espaço deles durante as tardes, durante a manhã, é muito importante. Candidato Madruga, 1 minuto para a sua tréplica. Assistência Social e Cidadania, ela tem uma objetividade de atender às necessidades da população, mas ela também precisa dar condições e segurança para o nosso povo e a nossa gente. Por isso, eu irei investir muito, Kleber, nessa Secretaria de Cidadania para combater a questão do tráfico de droga. Nós vamos investir muito e apoiar a Casa Mais Vida, aliás, já estamos apoiando como pessoa física e com certeza o município de Francisco Beltrão terá esse dever também de defender e colocar nessa Casa de Dependentes Químicos para tratar essas pessoas, mas também junto com as assistências sociais, junto com os psicólogos, atender as famílias dos dependentes químicos e álcool, aliás, que sofre tanto quanto o dependente. E o município tem esse dever também de acolher e ser solidário a essas famílias que mais precisam, principalmente na área social. Obrigado, candidato Madruga. Durante este bloco, o candidato Kleber Fontana solicitou seu direito de resposta. Nós vamos encaminhar o pedido agora à Comissão de Ética da OAB e durante o intervalo será analisado. Na abertura do bloco seguinte, nós anunciamos se será concedido o direito de resposta ou não pela Comissão de Ética da OAB. Encerramos assim mais este bloco, voltamos em seguida com mais uma rodada de perguntas entre os candidatos TV Beltrão nas eleições 2016. Voltamos ao 7º e penúltimo bloco do debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão, última rodada de perguntas entre os candidatos.
Antes de iniciarmos as perguntas, nós falamos antes que havia um pedido de direito de resposta por parte do candidato Kleber. O candidato alega que um dos candidatos se referiu à figura do candidato Kleber como vereador, o que torna uma crítica de caráter político e não pessoal. A Comissão de Ética da OAB analisou o pedido e indeferiu o pedido de direito de resposta. Seguimos então com o 7º bloco. Quem ainda não respondeu nesta rodada foi o candidato Neto, ele responderá agora. Nós vamos sortear qual dos demais candidatos fará a pergunta. A primeira pergunta. Kleber Fontana, o tema é livre, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Bom, eu quero perguntar para o Neto, ele sempre enaltece a condição de bom administrador, que as contas estão em dia e um grande planejador, né? Uma pessoa que planeja bastante. Estar com as contas em dia é obrigação, né? Não é mérito. Mas dentro dessa questão de planejar, quando a gente faz uma proposta, tem que contar com os riscos, o que pode dar certo, o que não pode dar certo. O que aconteceu, Neto, com a situação das 1000 casas? Candidato Neto, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Olha, eu quero responder ao vereador Kleber, né, e dizer que eu acho que é mérito sim estar com as contas em dias num país e que tem mais de 5.570 municípios, muitos deles passando por adversidades econômicas, né, e se sou planejador, como de fato planejador eu sou, é porque eu estudei para isso, tenho formação acadêmica, me especializei no assunto, me preparei para ser prefeito de Beltrão. Além de manter as contas da prefeitura em dia, tenho as minhas sempre em dia, que eu considero isso muito importante. Projeto das 1000 casas em Francisco Beltrão, simples de entender. Inclusive o vereador Kleber aprovou na Câmara de Vereadores a indicação da área como área institucional, ou melhor dizendo, área destinada ao projeto que o Ministério das Cidades previa. Ocorre que, mediante o momento econômico de dificuldade que o país passa, o governo federal suspendeu o projeto. E para ser prefeito de Beltrão, tem que estar preparado a colocar projetos, encontrar o sucesso em alguns e outros saber lidar com a dificuldade de não ter conseguido colocar em prática. Essa é a realidade. Nós tínhamos o nosso plano de governo no ano de 2012 a proposta de construirmos 700 casas. A Caixa Econômica nos ofereceu 1000 casas. E dizer que também isso muito se deveu à questão do governo anterior, o governo do partido dele, do PSDB, ter feito 168 casas na Cidade Norte, das quais 19 ficaram dentro d'água. Isso foi uma consequência da falta de planejamento do grupo do Kleber Fontana. Isto é a realidade. Nós tivemos que demolir aquelas casas e estamos reconstruindo. Então, eu tenho muita convicção naquilo que eu governo, naquilo que eu faço e tenho formação e capacidade de responder por todos os atos da Prefeitura. A réplica do candidato Kleber Fontana, 1 minuto, candidato. Bom, então nós temos aí um saldo, né, está em débito com 981 casas, porque 19, então ele teve que conseguiu fazer porque a Caixa Econômica relocou essas famílias. Agora é importante dizer o seguinte, todos os prefeitos fizeram casa. Neto, com muita tranquilidade, você sabe que eu não sou de atacar, mas eu preciso falar algumas coisas, algumas realidades. Você está entrando para a história de Francisco Beltrão como o primeiro prefeito que não fez conjunto habitacional. Isso é preocupante, as invasões estão aí, nós paramos a nossa fila, então eu sei que você deve ter tido dificuldades, mas quando se promete tem que tomar muito cuidado. A gente sabe que pode acontecer percalços, falta de apoio político, dificuldades do momento, do governo federal passou e não conseguiu atender. Mas poderíamos ter feito algumas casas, não foram feitas. Isso é complicado. Candidato Cantelmo Neto, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, talvez pela falta de experiência do vereador Kleber Fontana, que pensa que como prefeito vai fazer tudo o que quer, o que imagina, que acha fácil porque está no partido do governador, que sequer gravou para ele, sequer declarou apoio durante o programa eleitoral. Eu pelo menos não vi, não sei se alguém viu o governador Beto Richa apoiando o Kleber, mas pensa ele pela sua pouca experiência que tem,
é que nós não temos dificuldades ou temos dificuldades para lidar com isso. Eu sou o prefeito que construiu mais escolas da história de Francisco Beltrão, que criamos o sistema binário, que tivemos a coragem de tirar 12 rotatórias do trânsito de Francisco Beltrão. Por isso eu sou lembrado, ou serei lembrado. Eu não sou uma pessoa que aposta no negativismo, né, para angariar votos, muito pelo contrário. O nosso grupo da coligação Nova Geração enaltece Francisco Beltrão porque nós gostamos de Francisco Beltrão. Obrigado, candidato Cantelmo Neto. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Madruga. O senhor tem 30 segundos, candidato Madruga. Prefeito, nós temos a Avenida Água Branca, que não foi concluído, as redes de esgotos do Seminário e Marrecas não concluído, o Parque Lago das Torres não concluído, o IPUB fechou, o 24 Horas fechou, a UPMOL fechou. A pergunta é, foi por falta de planejamento ou gestão mesmo, prefeito? Candidato Cantelmo Neto, 2 minutos para a sua resposta. O Madruga, por outro lado, demonstra desconhecimento de gestão pública, né? Talvez por isso ele tem uma carreira de mais de 20 anos na gestão pública, nunca foi convidado para gerenciar nada, né? Calçamento da São Cristóvão, da Avenida Pato Branco. Primeira entrada de Francisco Beltrão. É uma obra contratada, gente. Tem que saber que a prefeitura contrata, mas a empresa tem que cumprir as etapas e tem que estar com a condição fiscal em dia para dar celeridade e receber isso muitas vezes não está na mão do prefeito. Isso é falta de conhecimento do vereador Madruga. Pronto atendimento 24 horas fechou porque nós colocamos a UPA, nós melhoramos, nós não retrocedemos. É esta a visão que nós pretendemos e precisamos ter para gerenciar uma cidade do porte de Francisco Beltrão. E outros exemplos aí que ele citou que eu acho que não merece uma consideração. O que eu quero dizer a você, caro eleitor, né? Me parece que agora no último bloco a estratégia aqui é tentar nos atacar, mas nós estamos muito tranquilos, né? Inclusive porque a nossa gestão está em dia sim do ponto de vista econômico, nós temos a prefeitura saneada, temos as contas de curto prazo pagas, temos as contas de médio prazo pagas, recuperamos e pagamos o Prevebel, onde um dos principais apoiadores do vereador Kleber hoje, que é o ex-prefeito Cordaço, por duas vezes, né, durante o seu mandato, fez leis que jogaram para frente o pagamento da dívida com o Prevebel. Nós assumimos isso e pagamos, negociamos com os funcionários, criamos o plano de cargos e carreira, valorização do servidor público, construímos escolas, construímos unidades de saúde. Por isso, gente, que eu venho aqui pedir o seu voto, porque nós estamos preparados para muito mais. A maioria da população sabe e vai nos ajudar a vencer as eleições nesse domingo. Candidato Madruga, 1 minuto para a sua réplica. O prefeito mostra deselegância, mostra falta de memória e falta de conhecimento. Eu, em 97, quando estava entrando na vida política, eu fui convidado pelo saudoso Guimar Lopes para ser chefe de gabinete dele, até porque eu fiquei de vereador de suplente, eu não quis. 3 anos depois, me convidou para ser secretário de administração, eu também não aceitei. Outros prefeitos vieram e também me convidaram. Eu tinha prioridade a estudar e não a me curvar a fazer aquilo que o partido queria que fizesse. O senhor mesmo, no meu escritório, no dia 22 de dezembro, o senhor me convidou também para ser chefe de gabinete com função de diretor. E eu não aceitei porque eu queria fazer parte da questão política e não na parte de serviço. Então fui convidado sim, tenho competência, conheço a máquina pública, sei como fazer e vou fazer como prefeito. Se não, como não quis como secretário, mas como prefeito, eu estou preparado e irei fazer as políticas públicas da nossa cidade. Candidato Cantelmo Neto, 1 minuto para a sua tréplica. Olha, eu quero dizer ao candidato Madruga que eu não me considero nem deselegante e nem desmemoriado. Eu sou uma pessoa que estou aqui apresentando propostas porque eu estou preocupado com a cidade que eu nasci, que eu amo, que eu trabalho e que eu quero ver crescer ainda mais. Eu quero um futuro melhor para Francisco Beltrão. As propostas do nosso plano de governo são para que nós tenhamos uma cidade melhor para os que aqui vivem, para que tenhamos melhor qualidade de vida, para que tenhamos mais vagas em creche. Queremos zerar a falta de vagas em creche no próximo mandato. Talvez eu seja uma pessoa muito pragmática, muito objetiva, mas é o meu jeito de ser. Eu não sou
uma pessoa que se use meias palavras. Eu procuro tratar com muita tranquilidade, muita serenidade. Mas, caro eleitor, vocês me conhecem, sabem da maneira que eu ajo. Sou um prefeito realizador e assumo aquilo que não foi possível realizar, não é? Teremos muito boa vontade para resolver o problema da habitação no próximo mandato. Obrigado, candidato Cantelmo Neto. E assim nós encerramos o 7º bloco deste debate, a última rodada de perguntas entre os candidatos. Nós voltamos depois do intervalo com o último bloco, onde cada candidato fará suas considerações finais. TV Beltrão, eleições 2016. Estamos de volta com o 8º e último bloco deste debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. Neste último bloco, cada um dos candidatos fará suas considerações finais. Cada um terá 3 minutos para falar. O primeiro a falar será definido por sorteio, que nós vamos fazer agora. Candidato Kleber Fontana, o senhor tem 3 minutos para suas considerações finais. Muito bem, eu quero iniciar agradecendo a você, Júlio, pela mediação do debate. Quero agradecer ao Neto, ao Madruga, que nos deram a oportunidade de trocar ideias, levantar pontos que julgo importante para a sua decisão do voto. Olha, domingo, quando nós formos escolher a pessoa que vai estar à frente do nosso município pelos próximos 4 anos, é bom lembrar que essa decisão afeta a sua vida, mas também a vida dos seus filhos, a vida dos seus familiares, dos seus amigos, da sua comunidade, seja o bairro, seja do interior. É muito importante analisar bem. Quero fazer um pedido todo especial a você que, igual a mim, igual eu, está decepcionado com essa situação política e que muitas vezes não quer ir votar. Olha, é importante. Muitas pessoas dedicaram a vida para nós termos a possibilidade de ir votar hoje, de escolher as pessoas que vão estar comandando. Então, em consideração a tudo isso, vá votar. Vá, escolha, analise, reflita muito e dê o seu voto a um dos candidatos. Eu gostaria muito de pedir o seu voto porque me sinto preparado, me sinto muito confiante, eu tenho certeza absoluta que toda a minha história de vida pública, não há um processo sequer, não há nada que me desabone. Todas as áreas que atuei, sempre fui destaque e estou com uma vontade muito grande de fazer Beltrão ter muito orgulho da sua administração. Quero mandar um abraço para o meu vice, Antônio Pedron, mandar um abraço para a Joyce, a minha esposa, para a minha família, meus filhos, para todos que estão na campanha, para todos que estão nos ajudando e que já ajudaram a fazer essa virada, que os nossos controles internos já mostram isso, que nós estamos já virando essa... Não porque... Madruga, o senhor tem 3 minutos para suas considerações. Quero parabenizá-lo a você, Júlio, pela mediação do debate, pelos diretores da TV. Quero parabenizá-lo ao Neto e o Kleber, aos telespectadores. Quero parabenizar o meu vice, Luciano. Quero também parabenizá-lo aí a toda a militância que esteve com a gente durante essa campanha. Olha, eu sempre pedia ao Ser Superior 3 coisas durante essa campanha. Primeiro, que me desse coragem. Coragem para me enfrentar o poder econômico da máquina administrativa do Estado, a máquina administrativa do município. E eu tive esse benefício, eu enfrentei a todos, com muita dedicação. Peço desculpa a todas aquelas famílias que eu não pude chegar na sua casa ou na sua comunidade por falta de tempo. Segundo pedido que eu fiz ao Ser Superior, que ele me desse perna para poder caminhar, andar, que a minha campanha foi caminhando pelas ruas, visitando, assim, aliás, as visitas que eu faço isso há 25 anos. Terceiro pedido que eu tenho feito é que me desse voz, a voz e a garganta para poder falar com as pessoas, para colocar as nossas propostas para o nosso povo, a nossa gente. E eu consegui nesses 3 pedidos atender e fazer uma campanha dura, uma campanha difícil, que até no programa eleitoral nós tínhamos 56
segundos. Dificilmente se conseguiria colocar as nossas propostas nesses 56 segundos, por isso nós fomos para a campanha batendo nas casas e conversando com as pessoas, nas empresas, no comércio e assim por diante. Quero ser o prefeito de Francisco Beltrão e o melhor prefeito de Francisco Beltrão. Quero devolver os melhores 4 anos para a nossa cidade. Eu me preparei nesses 30 anos para ser prefeito. Eu enfrentei banco escolar, aquele menino que saiu de vendedor de picolé e foi para a universidade e hoje é empresário do ramo de contabilidade, que é de formação economia doméstica, ciências contábeis, especialista em ciências econômicas, especialista em psicologia. Por isso, eu me considero preparado para ser o prefeito de Francisco Beltrão. Começa agora, nesses dias, as pesquisas. O leitor não viu nenhuma pesquisa nossa porque nós não tínhamos dinheiro para publicá-los. Por isso, a sondagem que a gente fazia era só para consumo. Mas essa pesquisa, essa sondagem nos dá a garantia que nós vamos ser o prefeito de Francisco Beltrão, o prefeito dos bairros, o prefeito das pequenas obras, porque temos dito, quem não consegue resolver pequenas obras não tem condições de fazer grandes projetos. Por isso, no dia 2 de outubro, vote Madruga, vote 12. O 12 da educação, da agricultura, do meio ambiente, da saúde, em todas as políticas públicas da nossa cidade. Muito obrigado, candidato Josemar Madruga. E agora as considerações finais do candidato Cantelmo Neto. 3 minutos, candidato. Muito bem, eu inicialmente, caro telespectador, quero agradecer a Deus, render aqui meus agradecimentos, porque quero acreditar que isso vai se confirmar no domingo com o seu voto. Quero pedir o seu voto para o 15, para mim, para o Eduardo e para os candidatos a vereadores da coligação Nova Geração. Homens e mulheres de bem que querem fazer um trabalho decente na Câmara de Vereadores em prol de toda a comunidade. Nós queremos um futuro melhor, nós queremos uma administração segura, uma administração que não especule, que seja certeira, que seja profissional. É isso que eu me proponho a fazer. Queremos trabalhar muito em prol do desenvolvimento da nossa cidade e, acima de tudo, buscar qualidade de vida. Para encerrar, vou buscar em Antônio Gonçalves Dias, na Canção do Tamoio, o meu estilo de ser e de pensar, onde ele escreveu: não chores, meu filho, não chores, que a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate, que aos fracos abate, os bravos, os fortes, só pode exaltar. Vote 15 domingo, fiquem todos com Deus, um forte abraço. Muito obrigado, candidato Cantelmo Neto. Estamos chegando ao final deste debate entre os candidatos a prefeito de Francisco Beltrão. A TV Beltrão, através dos seus diretores Francisco Antoninho Alérico, Almor Merizio, Odair Valença de Melo, Rui da Cunha Machado e Claudimar Sartori, agradece a audiência de todos vocês, espera que esse debate tenha servido para esclarecer os eleitores, para que possam tomar a melhor decisão neste dia 2 de outubro. Agradecemos aos candidatos Josemar Madruga, Kleber Fontana, Cantelmo Neto e esperamos que o debate tenha sido proveitoso para todos. Obrigado também aos advogados, representantes da Comissão de Ética da OAB, Diogo Rafael de Oliveira, Alexandre Martini, Alexandro Santin, Luiz Carlos D'Agostini Júnior, também aos tradutores e intérpretes de língua de sinais, o André Luiz Godinho, Douglas Karnoski, com o apoio do Felipe Rocha Cavalheiro. Muito obrigado, boas eleições a todos. Vamos agradecer também ao pessoal da equipe técnica que esteve nos auxiliando, ao Gilberto Chaves, ao Paulo Osório, ao Ita Júnior, ao TH, ao David, ao Sartori, ao Emanuel, ao Evandro e também a Jéssica, a Eliane e ao Matheus Lucas, todo esse pessoal que ajudou a fazer esse debate. Boa noite a você, fique agora com o programa Gaúchos e Birivas.